Vamos ao Joana de Ângeles. Vou baixar o som aqui. Vou ficar que nem o professor Raimundo hoje, vou falar sentado. Sejam bem-vindos ao Joana. Então vamos lá. Entrando em sintonia com a espiritualidade desta casa, com a espiritualidade maior, os nossos mentores espirituais, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesse hospital espiritual, nesse pronto-socorro espiritual, nesta escola, pedindo que sejamos iluminados na manhã de hoje, que possamos entender as mensagens do livro do Espírito de hoje, possamos aprender um pouco mais. Todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que nos assistem, agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa alimentação, pela nossa família. Dai, Senhor, a vossa luz e a vossa paz a todos aqueles que se encontram em desesperos e que se sintam desamparados e que possam saber que ninguém está desamparado, apenas nós que nos afastamos temporariamente. Assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o livro dos Espíritos, continuando, né? Hoje nós vamos pegar aqui as questões aqui de 473 a 483. É da parte segunda do livro dos Espíritos, capítulo 9. O título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E já vem aqui o subtítulo aqui, ó, possessos. Quando a gente fala em possessão, a gente fica preocupado, né? Possessos. Por que esse termo de possesso? Esse termo de possessos aqui é porque o nosso linguajar é muito pobre com relação ao linguajar do mundo espiritual maior. Então a gente tem que usar aqui determinados termos aqui, para a gente mesmo entender, né? Como é o odiar pai e mãe que tem na mensagem de Jesus, né? Quem não odeia seu pai, quem não odeia sua mãe. Por quê? Porque o hebraico era muito pobre, então não tinha de gostar menos ou menos gostar, ou não gostar tanto assim, não tinha isso, tá certo? Então ficava o odiar, né? Então vamos lá. Possessos. Vou olhar aqui para não voar. Pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em um lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Será que pode, né? Um espírito vem, ele vai tomar o espírito vem o espírito do Zé desencarnado aqui, vai tomar o corpo do Radamés, do espírito Radamés. Vai ficar dois espíritos aqui, o Zé e o Radamés aqui. Vamos ver a resposta. O espírito não entra em corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, quer dizer, o espírito do Zé desencarnado vai se identificar com o espírito do Radamés. Através do quê? Mente, vibrações, afinidades, né? Afinidade moral, afinidade espiritual, certo? Cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Então, como eu estou cheio de defeito e qualidade, aquele espírito que está na mesma sintonia dos mesmos defeitos ou as mesmas qualidades, ele vai sintonizar a mim, tá? A fim de obrar com ele, a fim de operar, trabalhar junto comigo. O encarnado, que é o Radamés aqui, é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestida. Então, quem vai atuar sobre a matéria, sobre o corpo, é eu, o espírito do Radamés, mas pode ser que eu esteja sob a influência do Zé. Que me perdoem os Zés, né? Mas vamos lá. Né? Pode ser que seja influência do Zé.
Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o tempo fixado para a sua existência material. Então, o Radamés vai estar ligado a esse corpo físico até o final da minha existência material. Então, não tem esse negócio de vir um espírito de fora e tomar o meu lugar. Não tem, né? Mas a gente chama de possessão. Possessão seria isso: tomar, tomou posse. Entrou lá, vou tomar posse de um terreno, vou tomar posse de uma casa, vou tomar posse de um objeto. É pegar para si, pegar. Não tem, o espírito não tem isso aí. Pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, olha, Kardec já respondendo aqui. Isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Pode a alma, por que a alma? A alma é quando o espírito encarnado é alma. Quando nós estamos na erraticidade, no mundo espiritual, quando a gente não está encarnado ainda, somos espíritos. A partir do momento que nós encarnamos, eu, Radamés, hoje sou uma alma encarnada, sou um espírito encarnado, então passo a ser uma alma. Entendeu? Desde que não há possessão propriamente dito, isto é, a coabitação de dois espíritos ao mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto da sua vontade vir achar-se certa maneira paralisada? Vamos ver a resposta. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Então, eu só vou me subjugar, eu só vou ficar, um exemplo, né, possuído por outro, pela influência do outro espírito, se eu for muito fraco, ou se eu gostar da influência que ele me dá. E queira ou quer não, a gente gosta de muita influência, viu, gente? Nós gostamos de muita influência que o outro vem aqui no vidro da gente, e a gente, né? Eu não posso comer muito, mas come como se tivesse o último dia da vida, né? Exemplo, né? Um exemplo bobo. E isso é com as paixões da gente, com tudo. Ok? Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos, né? Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. Então a gente acha que o cara está possesso, mas não é, o problema dele é outra coisa, né? Então, tá dando para entender? Tá muito enrolado? Tudo em ordem? Vamos lá. Comentários de Kardec. Eu preciso correr um pouquinho mais, se eu tenho medo de não dar tempo. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios. Sabemos que não existe demônios. Isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar. Então, dois espíritos não podem habitar. Então a gente fala assim, o demônio está possuindo ele. Não existe demônio, né? Em muitos casos, ainda hoje nós somos demônio de muita gente. A gente, né, torna a paciência de muita gente, a gente prejudica muita gente, nós estamos sendo demônio, né? Mas o que chamam de demônio? Os espíritos muito atrasados ainda, com grau de maldade, com grau de atraso, de tudo, muita matéria, muita raiz, né? Então, é demônio, não sei o que, não, e já fomos demônio ontem, né? E sabemos lá se ainda não somos de muita gente, demônio, né? Vou expulsar o demônio. Não tem esse negócio de expulsar o demônio. Está falando aqui. Só existe possessão, só tem se eu que estiver encarnado autorizar essa vibração, autorizar essa influência. Tá?
simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que essa palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Quando a gente estuda obsessões, nós vamos ver que tem vários tipos de obsessão. Tem a obsessão simples, que é um pouquinho mais leve, tem a subjugação, tem uma série de coisas. Isso aí nós vamos ver detalhado onde? No livro dos médiuns, tá? Então a gente pega no livro dos médiuns, a gente vê o tipo de obsessão que tem. Tem a fascinação. Não tem gente que é fascinado por uma determinada coisa, fascinado por um clube, fascinado por um artista, fascinação. A gente começa a atuar fora da razão da gente. A gente fica fascinado, muito influenciado. Pode ser um tipo de obsessão, isso daí, né? Defendendo ideias ferrenhas que a gente não quer ouvir a proposta do outro. Não, eu não penso assim, né? Hoje a gente vê aí, muito natural aí, o centro brigando com a esquerda com o centro, o cara de cima brigando com o nego de baixo, o cara do meio brigando com todo mundo. É isso aí, né? E existe muita influenciação espírita em cima disso. Por quê? Porque assim como tem espíritos que são contrários aqui encarnados, e a gente, um é contrário com o outro, do lado espiritual é a mesma turma, só não está com um garrafão de carne, mas é a mesma turma que está lá. É a turma que estava aqui hoje que estão lá. Mesma turma. Entendeu? Então a influenciação existe sim. Pergunta 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Nós podemos afastar os maus espíritos e libertar da dominação deles, das más influências? Sempre, resposta, sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme ou queira. Então aquele negócio, né? Quando alguém procurava Jesus, Jesus perguntava para a pessoa assim: o que queres que eu faça? Né? Um aleijado ia perguntar a Jesus, um doente ia perguntar a Jesus: o que queres que eu faça? Por quê? Porque Jesus sentia: será que realmente ele quer ser curado? Será que ele realmente quer ser salvo? Né? Será que a gente quer? Porque a gente gosta de um ombro, né? Quem que não gosta de um ombro? Eu gosto. Eu até que sou velhão, eu não sou bobo. Eu gosto de um ombro, eu gosto de uma muleta. Gosto, né? Eu sou que nem o ar e o líquido. Eu vou por onde fica mais fácil de escorrer e de fluir. Todos nós somos assim. Todos nós estamos nesse padrão vibratório. Todos nós estamos nesse grau aqui nessa terra, dessa forma. Gostamos de uma muleta. Gostamos disso. Tá certo? Então, será que a gente quer se livrar de uma influência? Aqui já falou aqui atrás que tem gente que gosta de determinadas influências, determinadas coisas. A gente pode achar que não seja o outro, a gente pode achar que não, mas é eu que gosto, mas é influência. Eu estou permitindo, eu estou sabendo que é errado. Estou sabendo que é errado comer demais, entendeu? Beber demais, falar demais, fuxicar demais. Eu estou sabendo que é errado, mas eu estou permitindo essa influenciação. Eu vou no embalo, né? Deixa a vida me levar, né? É um samba bonito, mas a mensagem não é assim, não. Então vamos lá. Pergunta 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a percebam? Quem é o subjugado? Eu encarnado. E existe um mau espírito me fascinando, me abordando. Por quê? Porque eu estou no mesmo padrão vibratório dele. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição? Sujeição é dependência, submissão da outra. E nesse caso, qual deveria ser a condição dessa terceira pessoa? Então vamos ver. O que é essa terceira pessoa? Tem o Zé me fascinando e tem uma terceira pessoa aqui do lado, uma pessoa física. O que ela pode fazer?
sendo ela um homem de bem. Quando a gente fala homem de bem aqui, está subentendendo uma pessoa, tá certo? A sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso de bons espíritos, né? Sendo ela, essa terceira pessoa, um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos. Então quer dizer que eu sou um cara que bebo demais, vou dar uma dura no meu filho porque ele bebe demais. Eu tenho moral para isso? Não tenho, né? Não tenho. Então, para mim dar uma dura nele, eu preciso ser exemplo dele. Ele tem que me tomar como exemplo. O que ele vai falar para mim? Pô, você enche a cara também mais do que eu? Você enche a cara igual a mim? Por que você quer vir dar dura em mim? Não é assim? Então nós temos que ter o quê? Temos que ter moral na coisa, tá certo? Então essa terceira pessoa que vai interferir nisso, ou até mesmo um espírito que queira interferir nisso daí, né? Nessa fascinação que eu estou tendo, ele tem que ter uma moral superior, em cima daquele que está me prejudicando, ou em cima de mim. Para afastá-los, é sobre os bons para os atrair. Então, a gente tem que ter boa vibração para atrair o de boa vibração. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o concurso. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ô fulano, você vai lá no centro, lá, reza para mim. Né? A gente terceiriza a reza, terceiriza os pedidos, né? A mesma coisa que eu falo assim para um fulano que vai ter consulta com a doutora Adelaide, ó, vai lá na doutora Adelaide lá, fale para ela que eu estou sentindo isso, mas eu não vou lá fazer consulta com ela, não vou lá pegar os remédios, o tratamento que ela faz. É por indução magnética, não existe isso, né? Então ajuda-te que o céu te ajudará. Então aquele que está sendo subjugado, se eu não tiver vontade de sair dessa vibração, se eu não tiver querendo lutar contra isso, eu não consigo. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia, ou seja, enaltece, faz sentir orgulho. Os gostos e os desejos, aquilo que eu falei, tem gente que gosta. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. É aquilo que eu falei, né? Se eu tenho esse defeito, quem tem o mesmo defeito não vai me temer. E os bons, se eu não estou na vibração dos bons, eles também não vêm me atender, porque eu não estou na vibração deles. Tá certo? 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Vamos de novo? As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riam e se obstinam, ou seja, eles insistem, eles teimam em ficar, quando vem alguém tomar isso a sério. Então não adianta nada eu chegar lá com um livro de reza, de receita, querer fazer a doutrinação, que nem a gente, quando a gente tem a reunião prática aqui, que a gente faz a doutrinação, né? Não é doutrina, a gente não doutrina ninguém, a gente conversa com os espíritos desencarnados que estão incorporados, quando tem orientação, tudo. Mas não adianta eu vir com um livro em cima deles, eu tenho que ir com moral em cima deles, tem que ser no papo, não tem esse negócio de sair, vai, ele pode sair porque ele está com o saco cheio de você gritar no ouvido dele para ele ir embora, mas ele vai voltar, ele nem vai embora, ele fica 1,5 metro longe só e boa, né? Não sai, ele só fica quieto. Então não existe isso, é a moral, é a vibração, é dessa forma, certo, Shirley? É assim, né? É dessa forma. Então não tem esse sai, vou te dar um chute, vou te dar uma reguada, vou te dar uma chibatada. Gente, não tem isso.
Na educação, é que nem educar filho. Como é que a gente educa filho? Na boa. Não adianta eu dar pancada nos meus filhos. Eu não vou educar eles, vou deixar eles revoltados comigo. Eu tenho que educar como? Na conversa. Tem que dar uma dura? Tem que dar uma dura. Né? Tem que dar uma dura. Entendeu? Mas não é, né? Não é bater. Tem gente que acha que tem que bater. Não, a gente tem que ser duro. Tem que ser firme. Né? No exército a gente não bate no soldado, mas é firme com ele. E ele sabe que se não amarrar o burro do jeito que eu quero, ele vai tomar uma cadeia, vai ficar 15 dias lá fechadinho, sábado e domingo não vai sair, e se não melhorar, dá uma cadeia nele. Então ele sabe que tem punição, sabe que como é que tem que ser a coisa. Então vamos lá. Tem a fórmula de exorcismo, os maus espíritos riem disso, não existe fórmula, não existe, é conversar, é vibracional a coisa. E ele que está desviado no momento, ele sente a vibração daquele que está falando com ele, ele sente a vibração daqueles mentores que estão cercando ele, tá? Então é isso que acontece, ele sente a vibração, ele fala, nossa, mas aqui está tão gostoso, eu ando tão cansado no fim. Gente, é raríssimas vezes que não se desdobra, não aceita, raríssimo. 478. Pessoas animadas de boas intenções e que nada obstante não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de se livrarmos dos espíritos obsessores? Quer dizer, nada impede. Tem gente que, né, tem boas intenções tudo, mas pode ser. Resposta: cansar-lhes a paciência, não dar ouvido, não entrar na vibração, não entrar na faixa. Nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perde tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Isso é resposta do espírito de verdade, gente. Sabe o que está falando, tá? É orai e vigiai. Não entra na vibração, não entra nessa. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras. Lembra do calhamaço, do livro de calhamaço de reza? Mas se eu só da boca para fora e eu não sinto, ou eu não vibro, não vai adiantar nada. Para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, os que trabalham, né? Não os que limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se eu não fizer força para mim melhorar, eu não vou melhorar. Não adianta vir aqui, tomar 1 litro de água fluida por dia, tomar 5 passes por minuto, não adianta nada. Se eu não mudar o meu padrão vibratório, eu vou me sentir bem aqui, nos 15 minutos que eu estou aqui. Botou o pé para fora daqui, né, que tem uma proteção, que tem uma outra vibração, vai virar o mesmo samba. Então o que é? Constância, né? Vai conseguir ficar santo do dia para a noite? Não temos estrutura para isso, como sempre comentamos aqui. Nós temos que ser gradativos, como o planeta, a mudança do planeta é gradativa, a mudança do universo é gradativo, tudo é seu tempo, né? A sequoia, que é uma árvore monstruosa, veja quanto tempo, quantos 1000 anos levou, né? Quantos milênios levaram para ela ser do tamanho que ela é hoje, certo? Então tudo é conquista, lei do trabalho, e trabalhando, e conquistando, tudo é passo a passo. 480, pergunta: que se deve pensar da expulsão dos demônios, entre aspas, mencionada no Evangelho? Resposta: depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso, certo? Se o demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, né? Se a gente fala que eu tenho uma doença, isso é o meu demônio, quando houverdes curado, direis com um acerto que expulsaste esse demônio. Se eu sarei dessa enfermidade, eu expulsei ele.
se eu considerar ele, né? Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenta apenas à forma, ou que se considere com realidade a alegoria. Então existe muita alegoria disso. Então a gente tem que não pegar pelo espírito da letra, né? Não tem que ir na letra, a gente tem que ir pelo espírito da letra, quer dizer. Tem que ir pelo o que quer dizer essa mensagem, não por aquilo que está escrito. Tá certo? Compreendei bem isto, e não os esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Tá? Gente, aqui atrás, aqui durante a prece aqui, é o seguinte, eu lembrei de uma frase: nós não temos que saber o Evangelho. Ninguém tem que saber. Saber o Evangelho é fácil, decorar é fácil. É só eu ler todo dia, o mesmo parágrafo, não sei o que, eu vou saber o Evangelho. O importante não é saber o Evangelho, o importante é viver o Evangelho. Viver e aplicar o Evangelho. É pegar o espírito da coisa que está escrito aqui e viver isso, aplicar isso, né? Eu não consigo, a gente não consegue mesmo. Nós estamos numa fase que a gente não consegue. Mas vamos pensar assim, já fomos piores, hoje nós estamos nem mais ou menos, nós estamos no malemar hoje, né? Mas nós vamos ficar bonzinhos. Vamos lá, nós vamos ainda ser um governador espiritual como é Jesus. Ainda vamos chegar lá. Ele não falou, sois deuses? Todo mundo, ele passou por isso. Nós vamos na mesma trilha, né? Vamos no passo de quem já passou por essa estrada. Então vamos lá. 481, gente, eu estou com medo de estourar o tempo aqui. Desempenham os espíritos, agora vem sobre os convulsionários. O que são os convulsionários? Aquele que sofre ou simula convulsões. Vamos ver o que é isso. Desempenha o espírito algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é uma causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, tem repetidas vezes e com frequência explorado e exagerado, de sorte a lançá-lo no ridículo. Então, pode ter sim. Espíritos convulsionários a gente pode ser o sonambulismo, a falta de sensibilidade. Nós vamos ver aqui para frente aqui, o que é o convulsionário. Então pode ser que tenha influência de espírito, sim. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno, que fazem isso, né? Pouco elevada a resposta. Não são espíritos elevados. Pouco elevada. Supondo-se que os espíritos superiores se deleitam das coisas. Vocês acham que um Bezerra de Menezes vai querer fazer alguém passar vergonha, vai passar ridículo? Não. Vocês acham que um Emmanuel ou Bezerra de Menezes vai se prestar a trabalhar para trazer o marido não sei de quem, mulher não sei de quem, o filho não sei de quem? Vocês acham que o espírito de luz vai fazer isso aí? Né? O coitado do Chico, ele ia ameaçar, reclamar para o Emmanuel, ele apanhava do Emmanuel, apanhava entre aspas, né? O Emmanuel dava uma dura nele. O Emmanuel chegou a falar para o Chico que ter 2 olhos é luxo, que ele tinha problema nos olhos. Ter 2 olhos é luxo, você tem um aí, está enxergando, vai embora, tudo bem. Entendeu como é que é a coisa? Então o espírito de luz não faz essas coisas de resolver a vida de alguém, trazer resultado na Mega Sena, certo? Não faz isso não, eles são muito sutis, até para dar uma dura na gente aqui, as mensagens são bem sutis, são palavras suaves, mas dói pra caramba, dói, mexe, cutuca, né, Chico? Cutuca, mas eles não vêm com o dedo em riste na gente, não, porque aí você pega no ar as coisas. Poxa, é pra gente mesmo, né? De que natureza, 482, como é que sucede em estender-se subitamente a toda uma população um estado anormal dos convulsionários do que sofrem as crises nervosas? Então a gente vê, né? A gente vê às vezes vídeos
população numa pregação, todo mundo se batendo, aquela coisa, aquele, né? A gente fala, nossa, que bando de louco, o que é aquilo lá? Olha a resposta: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isso a parte de alguns espíritos. Naturalmente tomam o fato por simpatia com os que os provocam. Então, se eu venho aqui e começo a agitar o ambiente aqui, e todo mundo entrar aqui na minha frequência, entende? O espírito que está fazendo isso comigo aqui, pode ser que ele tenha força para influenciar todo mundo aqui a se bater, pular, louvar e não sei o que, jogar a cadeira para cima. Então, aquelas coisas que a gente vê, né? Do pessoal dançando freneticamente, daqueles negócios. É tudo o que é? Tudo sintonia, gente. Tudo padrão vibratório. Eu estou naquele padrão vibratório, eu vou fazer aquilo. Tudo sintonia, né? Aqui, ó, efeito de simpatia. Efeito de simpatia. Somos simpáticos a essas coisas. Comentário de Kardec: entre as excepcionais e ímpares e raras faculdades que se notam nos convulsionários, porque o pessoal que entra numa dessa, eles têm várias faculdades, né? Algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física. Não tem gente que não sente dor, né? Tem gente que está numa dessa aí, não sente dor, pula, se atira no chão, né? Toma tapa, não sente dor. Leitura de pensamento, porque é tudo transmissão, é tudo mesma faixa. A transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles a quem tais crises se manifestem estejam numa espécie de sonambulismo. Na realidade, o pessoal que está numa espécie de sonambulismo. Sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Então, cada um de nós vai potencializando o outro. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores. Estamos magnetizando, estamos sendo magnetizados e estamos magnetizadores. São ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. A gente nem sabe isso daí, né? A gente está trabalhando num departamento, chega um cara virado, não vira o ambiente, não vira a gente, ou mesmo num clube, ou mesmo numa reunião, alguma coisa. Chega um cara meio que a gente fala azedo, meu santo não bate com ele. Mas por quê? Porque a vibração dele é diferente da nossa. E se a gente entrar na vibe dele, a gente vai. Isso pode ser pessoalmente, pode ser por um telefone, pode ser por uma mensagem de WhatsApp. A gente entra nessa vibração, nesse tom. Pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade, ou seja, desprovido de sensibilidade, de estímulo físico, que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Uma coisa interessante aqui, ó. Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo de certas substâncias. Aqui nós estamos falando até de coisas assim. Nós vamos ver que a gente está tão preocupado com uma determinada coisa que o próprio magnetismo da gente anula alguma coisa da gente, anula a dor, anula alguma coisa da gente. Em outros, a exaltação do pensamento, né, faz tirar ou perder o vigor, a sensibilidade. Então eu estou com o pensamento tão exaltado que eu não tenho dor, não tenho fome, não tenho sede, não sinto cansaço, não é aquela que a gente fala assim, depois que passou, mas me deu uma dor de corpo, que pelo amor de Deus, nossa, eu passei por um perrengue, um acidente que eu vi, um acidente que eu sofri. Puxa vida, fui lá, tirei 5 negros do acidente lá, ajudei por ambulância, tudo. Mas depois, nossa senhora, eu apanhei, fiquei com o corpo dolorido. É isso aqui, ó, tá certo?
Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve. Não tem aqueles caras que ficam, né? Acontece alguma coisa, o nego sai batendo, brigando com todo mundo, ele não sabe nem o que ele está vendo, porque ele focou o pensamento naquilo. Tá certo? Então, e todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Comentários de Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em certos casos de suplícios, múltiplos exemplos. Não tem aquela do nego bater nas costas, o chicote, né? Não sei se era no México, não sei onde que é. Aquela autoflagelação, o cara não sente dor. Não tem aquilo é pensamento exaltado, aquilo é exaltação. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em certos casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seria capaz de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Então você está sofrendo, você está com um problema, com uma emergência, você age, né? Ele é uma pedra de gelo. É outra coisa também. Sabe-se que no ardor da batalha, no calor da batalha, combatentes não apercebem que estão feridos, gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria trêmulos. Não tem isso? É o caso do acidente que eu falei para vocês. A gente não percebe que está machucado, né? A gente não percebe. Então, quando a gente fala assim, quando esfriou o corpo, eu senti a dor. Quando esfria o corpo, não é esfriar o corpo não esfria. É quando o padrão para a exaltação, né? Baixa o padrão. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física, a da ação de certos espíritos lícitos, se torna a perguntar: como há podido uma autoridade pública, um terceiro, fazê-lo cessar em alguns casos? Então pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa, vem um terceiro, mesmo com a ação de um espírito, vem um terceiro e interfere. Então vamos ver o que acontece. Simples a razão, meramente secundária, é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. Então eu estou nessa citação, nessa exaltação, estou excitado com esse negócio de alguma briga, alguma discussão, alguma coisa. Eu vou entrar no quê? Eu vou entrar no padrão vibratório daquele que está do lado, né? Do demoninho, que nem diz o ditado, né? Certo? Aí ele aproveita e ele faz o quê? Joga mais gasolina, mais lenha na fogueira ainda. Certo? A autoridade, ou seja, essa terceira pessoa que vem me esfriar, vem me acalmar, não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. Então ele vem, ele começa, se acalma, muda, vamos dizer, vai ser diferente e tal, não sei o quê, né? De ativa que era essa causa, passou a ser latente, ou seja, está invisível, está inativo, mas existe ainda lá. Se eu for inflamado, eu vou pegar fogo de novo, ok? E a autoridade teve razão para assim proceder. Esse terceiro tem razão para assim proceder, porque o fato resulta abuso e escândalo, né? Então a pessoa vendo que eu vou me dar mal em fazer determinadas coisas, falar mal, então ele tem razão de fazer isso daí. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção, quer dizer, intervenção de um terceiro, nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos, do Zé, é direta e espontânea. Então a ação é direta para mim, espontânea para mim, mas eu estou mais ligado nele do que o do cara do deixa disso. Então, tem gente que vai acalmar, vai tentar amenizar uma situação e não consegue. Por que não consegue? Porque eu não estou no padrão dele, eu não entro, ele não consegue quebrar esse padrão meu.
Eu estou na vibe do outro aqui, ó, do Zé, coitado do Zé, certo? Então é isso daí, gente. É a parte segunda. Então acontece muito isso daí, as influenciações espirituais, né? Então por isso que nós chamamos os possessos. Já na semana que vem, vamos falar de afeição que os espíritos voltam a certas pessoas, né? No domingo vai ser a continuação disso daí. Espero que eu não tenha sido muito enrolado, desculpe de ter estourado o tempo, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar uns avisos aqui. Fevereiro recomeçam os estudos. Na segunda-feira, 19h30, é o estudo do livro Céu e Inferno. Começa no dia 7 de fevereiro. Na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, às 19h30, tem o estudo do Evangelho, estudo aprofundado. Como é que é o estudo do Evangelho? O estudo do Evangelho, a gente faz um círculo aqui, de cadeira aqui, e é um bate-papo. A gente lê um trecho do Evangelho e vai comentar o trecho do Evangelho. É impressionante o que rende. Você lê 30, 40 linhas, o que rende o assunto é brincadeira, tá? Domingo, 8 horas, dia 13 de fevereiro, domingo, 8 horas da manhã, teoria e prática da mediunidade. Quem quer estudar mediunidade, quer saber da mediunidade, a partir do dia 13 no domingo, teoria e prática da mediunidade, tá? As inscrições podem ser feitas nas folhas que estão ali atrás, em cima daquela mesa de livros. Vai lá, coloca o nome, coloca o telefone e tudo, daí a casa vem. Tudo isso é sem custo algum, é de graça, tá bom? De graça. Eu não sei se vai ter apostila, mas quando a gente faz a apostila, a gente imprime, o máximo que fica é R$10 para cada um, 15, né? 20, não sei. Mas assim, de falar que tem mensalidade o curso, não tem. Ok? Não tem. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por conseguirmos estar aqui mais uma vez. Que tenhamos uma excelente semana com muito trabalho, muita paz, muita saúde, e que a vibração dessa casa nos acompanhe, que cheguem até os nossos familiares e amigos que estão nos lares, que cheguem a quem está internado no hospital, numa casa de saúde ou em sua casa própria, a todos aqueles nossos irmãos que estão encarcerados, a todos aqueles que se encontram em desesperos, que acham que estão nas trevas, mas na realidade não estão nas trevas. Tenham ao seu lado o seu companheiro, o seu mentor espiritual. E pedimos que todos aqueles desencarnados que aqui estão permaneçam nessa casa, onde serão orientados, onde serão esclarecidos, onde serão atendidos nas suas dúvidas, nas suas dores. Tenhamos uma excelente semana. Graças a Deus, graças a Jesus.